Usamos o hífen nas palavras compostas, que são aquelas que unem dois termos para formar uma só palavra. Exemplo, amor perfeito, beija-flor, sempre viva e etc. Também usamos para ligar pronomes átonos: me, te, se, lhe, o, a, nós, vós, lhes, os, as, a verbos e a palavra eis. Exemplo, deixa-o, dir-se-ia, ei-lo e etc. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim falar sobre o emprego do hífen. O hífen se emprega em adjetivos compostos, como por exemplo, meu mundo é cor-de-rosa. Cor-de-rosa seria o adjetivo composto. O hífen também se emprega a palavras formadas por elementos e prefixos que têm acentuação própria, como por exemplo, terminei minha pós-graduação na PUC. Pós seria o prefixo e graduação seria o elemento. O hífen também é empregado depois de bem e antes de palavras que exigem vida autônoma e quando a pronúncia exige. Um exemplo, bem amado, bem, hífen, amado. Bem me quer, bem, hífen, me, hífen, quer. Bem, hífen, vindo. Nos encadeamentos de palavras, quando duas ou mais palavras são combinadas entre si, como ponte, rio, Niterói. Ponte, rio, hífen, Niterói. Linha aérea, Rio, Paris. Linha aérea, Rio, hífen, Paris. Então, sempre nesses encadeamentos de palavras, quando duas ou mais palavras são combinadas entre si, existe essa junção pelo hífen. Usamos o hífen quando também o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Exemplo, anti-inflamatório, micro-ônibus e etc. O prefixo anti termina com i e o inflamatório começa com i. A mesma serve para o micro-ônibus. Porém, existem exceções como a palavra cooperar, reescrever e pró-insulina. Com prefixos, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas com H, como anti-herói, anti-higiênico, co-herdeiro, extra-humano, pró-hidrotópico e sobre-humano. Boa noite, pessoal. Como explicado pelos meus colegas, o hífen é usado para separar palavras compostas, para ligar pronomes átonos a verbo e adjetivos compostos. Porém, não se usa o hífen quando a segunda palavra começa com R ou S, depois do prefixo terminado em vogal. Neste caso, a consoante é dobrada. Anti-religioso, anti é o prefixo, religioso a palavra. Antissocial, anti é prefixo, social a palavra. Sendo assim, se dobra a consoante. E por fim, não se usa hífen quando a palavra termina em vogal e a segunda começa com vogal diferente. Exemplo, alto, prefixo, aprendizagem a palavra. Alto termina com O. Aprendizagem começa com A, então a palavra é escrita junta. Não usamos hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Exemplo, antinatural, anteprojeto, contra-cheque. Contra é o prefixo, cheque começa com C, consoante diferente de R ou S, então a palavra é escrita toda junta.